Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus, estamos aqui na nossa penúltima aula, sexta e penúltima aula da nossa matéria de homilética 1. Sexta e penúltima aula da nossa matéria de homilética 1. Hoje é terça-feira, 30 de agosto de 2022. Você está ligado no canal do curso básico em teologia, turma das terças-feiras, Academia Bíblica Bereia. Damos as boas-vindas, nosso irmão Cleito Avancini, ali de Curitiba, Paraná, nosso irmão Elton, está aqui pertinho, né? Porque eu estou pertinho de alguns de vocês, aqui em Massachusetts, nosso irmão Wilson Fernandes, veterano, batalhador no mundo, temos que aprender a parecer 1% com o irmão Wilson, né? Pobrezinho de mim, eu sou filhote diante do irmão Wilson. Obrigado também, irmã Ilana, muito esforço, chegou aí, na irmã Vanessa. Desculpe, irmã Vanessa, a senhora está como eu gostaria de estar, fitness, né? Uma roupa fitness, queria estar igual a senhora, mas eu na praça esqueci da minha roupa fitness em casa, né? Eu não tenho o corpinho do índice, mas já era, não vou conseguir nunca chegar ao corpinho do índice esposo. Deus abençoe também, irmã Caroline, da Carolina do Sul, esperando daqui a pouquinho chegar a nossa irmã Tatiane. E olha quem chegou com tanta luz atrás dela, irmã Ana Lu. Olha, eu nunca vi tanta luz atrás da irmã Ana Lu, né? Mas graças a Deus, isso aí é característico de todos os que servem a Deus, né? Tem a luz de Jesus e a luz natural, que ajuda bastante. Meus irmãos, deixa eu dar uns rápidos anúncios para nós já entrarmos na aula. Temos muito trabalho no dia de hoje. Hoje é a penúltima aula da matéria de homilética. Esta é a penúltima aula. A próxima aula será, na verdade, a última. Mas, como se trata, como vocês já têm percebido, uma matéria de natureza técnica, a próxima aula será unicamente prova. Tanto que você aí anote, por favor. Nós vamos entrar às 8h30 da noite. 8h30 já direto com a prova. Não vamos desenvolver matéria, entendeu? O que tivermos que fechar de matéria, vamos fechar hoje. E na próxima aula também eu vou anunciar a nova matéria, que vamos começar de hoje a 2 semanas, né? Eu estou com um pequeno conflito na grade de matérias, né, que eu tive algumas dificuldades de hackeamento algum tempo atrás, e os hackers, com todo o sistema que eu pago para proteger os computadores da escola, levaram não muita informação, né, como uns 12 a 13 arquivos, e outros hackers conseguiram misturar. Não sei se você já teve essa experiência, de você ser hackeado e ter os seus arquivos misturados, ou seja, textos de um arquivo saltarem para outro arquivo. É uma espécie de como desmembrar um quebra-cabeças. Eu passei esse problema há 3 semanas atrás, então eu estou fazendo um trabalho de catar agulha no palheiro, né? Estou montando um quebra-cabeça, mas nada grave, só está me dando trabalho de eu remontar várias notas de vocês, diários de classe, mas graças a Deus nessa parte foi pouquíssima coisa perdida, como 10%. Por isso que eu não divulguei ainda hoje, né, como eu queria, a próxima matéria, porque eu ainda estou fazendo essa montagem desse quebra-cabeças, mas eu já na próxima aula, ou até mesmo no fim de semana, eu já vou anunciar a nova matéria que nós vamos entrar de hoje a 2 semanas. Outros sim, já tem alguns alunos que já estão fechando ou estão para fechar. É uma questão de uma matéria ou duas, irmã, por exemplo, irmã Carolina e irmã Tatiana, já fecham essa matéria, irmão Wilson também está na proximidade de fechamento, e assim por diante. Nós vamos depois estar conversando em off com aqueles alunos que já estão fechando o seu ciclo de matérias, outros estariam fechando agora nesta matéria, para que ninguém, obviamente, fique a desejar. Então, anotem aí, a próxima aula será a prova, nada mais. Pastor, como é que vai consistir a prova? Lembram-se que eu falei na aula passada dos sermões que nós temos montado, eu vou separar 2. Preste bem atenção. De todos os sermões que nós temos feito,
em sala de aula, trabalho de casa. Não é à toa que eu enviei para vocês. Quem recebeu os arquivos que eu enviei? Mandei por e-mail. Irmão Wilson, não é brincadeira, não. Irmão Wilson, tenho que aprender demais com o irmão Wilson. Irmão Wilson é de uma presteza. Pena que o irmão Wilson trabalha secularmente, senão ele ia contratar para ser meu secretário. Estou precisando de um secretário de uma tremenda eficiência, como o meu irmão Wilson. Ok, vou repetir de novo. Quantos receberam o arquivo que eu enviei por e-mail? Isso, eu mandei por e-mail e postei no grupo. Então, qualquer dúvida, se você não recebeu no seu e-mail, está lá no grupo. E eu sugiro, na medida do possível, que você imprima, porque fica melhor, ok? Para visualização. Como o irmão Wilson conseguiu imprimir, e posso entender que alguns de vocês não conseguiram imprimir, mas quando você imprime, tem uma melhor visualização. De todos os sermões que nós já montamos, repito uma vez mais, nós vamos escolher um do temático e um do textual. Hoje nós vamos montar 2 sermões textuais. Então você já vai entender que desses 2 eu vou escolher um textual, que vai aparecer na prova, e dos que já fizemos, que a maioria são temáticos, eu também vou escolher um. Você não vai montar do zero, preste atenção, por favor. Você não vai montar do zero os sermões. Você vai completar a montagem dos sermões. Eles vão estar pré-montados. Quantos estão me entendendo, por favor? Quantos estão me entendendo? Eles vão estar pré-montados. O que isso quer dizer? Que você vai completar o que falta. Vão ser em palavras, em curtas frases de 2, 3, 4 palavrinhas como máximo, entendeu? Isso vai ser identificado por linhas, por lacunas, tá? Como já fizemos, mas os sermões vão estar completamente pré-montados. Vocês não vão se preocupar em fazer um sermão do zero. É só ter atenção nos sermões que nós já enviamos para vocês, correto? Na medida do possível, estudá-los bem. Eu acredito que foram 4 sermões. Deixa eu só conferir aqui, que nós já enviamos para vocês. Só para ficar confirmado, tá? Foram 4. A purificação, Enoque, a presença de Deus e as cidades de refúgio. Confere? Confere? Vou repetir de novo para quem está perdido. Os 4 sermões, segundo os títulos: a purificação, a presença de Deus, desculpe, a purificação, Enoque, a presença de Deus e as cidades de refúgio. Então, são 4 sermões de natureza temática. Hoje, nós vamos aqui trabalhar com 2 textuais, nada mais do que isso. E desses 2, eu vou tirar um, e vai aparecer na prova, tá bom? Todos entenderam? É só você estudar os sermões, nada mais, nada menos. Como estamos estudando Homilética 1, e quem se animar a passar para o médio em teologia, aí nós vamos conhecer a matéria de Homilética 2 no médio em teologia, que vai ser um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais detalhado. Ali nós vamos trabalhar com o sermão expositivo, ok? E trabalhar no desenvolvimento em si do sermão, porque o que nós estamos fazendo nesta parte de homilética 1 é só conhecer a estrutura dos sermões, seus tipos, e montar os seus esboços. Convido vocês, por favor, a ir na página 5, lá no finalzinho da apostila, né, que é a página dos exercícios. E lembram-se que nós só destacamos 2 sermões. Quais são eles? Porque aí tem uma listinha de 3, ABC. Mas
B e C. B e C. Não, eu creio que eu não me expliquei na pergunta. Na página 5, está lá, montagem de sermões, sermão textual. Aí eu tenho A, B e C. A B e a C. Yes, a B, segunda de Reis, 7:3-9 e a C, Esther 5:1-4. Vamos ler então esses textos, porque se a gente não lê os textos, fica muito complicado termos a visão da coisa. Vamos então o segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versos 3-9. Não, você não é obrigado. Observe o que eu vou dizer. Você não é obrigado. Eu estou fazendo isso com todas as turmas, tanto do básico, médio, bacharel. Estou dando indicações de livros. Muita atenção, por favor. Indicações de livros para vocês adquirirem. Não é obrigado, tá? Não é obrigado. Mas se o aluno desejar e puder, melhor, porque vai ser um braço de apoio de grande ajuda. Eu vou postar entre hoje e amanhã uns 3 a 4 livros de homilética que vão dar assim uma abertura de visão enorme para vocês que queiram se dedicar a fundo nesta matéria. E eu vou tentar postar 2 livros em PDF gratuitamente. Claro, eu agora estou fora de casa, não estou na minha casa, no meu escritório, mas eu tenho alguma coisa guardada aqui no meu laptop e o que eu puder enviar, pelo menos como 2 em PDF, já para vocês terem, né, de forma gratuita, sem nenhum problema. Assim eu farei, mas eu vou postar aqui de 2 a 3, 4. E aí você querendo adquirir, pode fazê-lo através da Jerezim Books, no Pastor Valentim, ou mesmo na livraria CPAD, em Everett, Massachusetts. Aí a escolha fica a vocês. Lembrando que com o Pastor Valentim, ele pode garantir um desconto. A CPAD até hoje não me deu uma posição se poderia alcançar um desconto para os alunos da Academia Bíblica Beré. Mas, bom, isso aí eu quero deixar como dica, como sugestão e não como obrigação. Segundo livro de Reis, capítulo 7. Vamos, então, ler do versículo 3 ao versículo 9. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até que morrermos? Verso 4. Se dissermos, entremos na cidade, a fome da cidade, e morreremos aí, e se ficarmos aí, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e vamos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. Versículo 5. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram, e entraram em uma outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei.
Você vai me perguntar, uau, tem mais de 4 versículos? Preste bem atenção. Por regra, a maioria dos sermões textuais não pode ultrapassar de 4 versículos. Mas se você que leu o texto comigo com atenção, preste bem atenção, se você leu comigo o texto com atenção, vai detectar que a sequência do assunto ela é muito bem entrosada. No caso de um sermão textual acima, porque existe o sermão textual acima de 4 versículos. Por isso que eu selecionei 2 tipos diferentes do sermão textual. O textual de 4 versículos, que é o próximo que a gente vai ver em seguida, de Esté, que é chamado textual regular, e o textual excepcional, que ele tem mais de 4. Então, ele tanto pode ter uma aparência de textual como de expositivo, tá? E pelo fato que todo o assunto ele está bem entrosadinho, porque um versículo, se você percebeu, ele puxa o outro, ele é sequencial, não há quebra de sequência temática, não há quebra de assunto, não há quebra de narrativa. Quantos perceberam isso? Que o versículo ele segue uma sequência de narrativa. Então, quando usamos no sermão textual mais de 4 versículos, é pela razão que ele segue uma ordem praticamente perfeita, uma sequência narrativa. Vão haver casos que não vão ter essa sequência narrativa, né? Se você pegar um exemplo, 5 versículos e tentar fazer dele um textual, não vai dar certo, porque no meio do caminho, entre 1 ou 2 versículos, vai haver uma quebra de situação, uma quebra de sequência. Aí ele tem que ser avaliado sob a óptica de um sermão expositivo. Por isso que se chama expositivo. Você vai expor tantos versículos que estejam ali, independente que ele tenha uma sequência lógica ou não. O textual vai exigir, obviamente, uma sequência lógica, uma sequência no fluir da narrativa. Todos entenderam? Todos entenderam? Isso é bem interessante. Então, nós vamos trabalhar com 2 modelos do sermão textual. O textual clássico e o textual também chamado de textual estendido, ou seja, ele se estende além dos 4 versículos. Eu gostaria de ouvir um aluno voluntário que resumisse o assunto do texto que acabamos de ler. Qualquer um de vocês, se ninguém se manifestar, eu escolherei, por gentileza. Se você leu esse texto em casa, maravilha, creio que você tem uma boa noção. Se você não leu ainda, é uma pena, tá? Que o correto seria o aluno, uma vez que eu orientei que vocês estivessem bem ligadinhos nesta parte, mas talvez, sei lá, alguém se esqueceu, se distraiu, falta de tempo, várias razões. E aí não pôde ler. Mas se você leu, amém. Se não leu, leu agora. E se leu agora, quero entender que você conseguiu captar o assunto o qual se trata esse texto que acabamos de ler. Irmã Vanessa. Ai, ai. Os leprosos, eles resolveram meio que rebeliar e entraram na cidade e começaram a roubar aquela cidade. Somente isso? Não. Tem algo, claro, esse seria a tônica, mas tem algo a mais. Irmão Elton, perfeito. Não está de errado a irmã Vanessa, mas ela se focou no miolo do assunto. Pastor, Fale. observando o contexto dessa história, o que me dá a entender dos 4 leprosos é que Cristo usa do que eu entendi, mas aí é no âmbito espiritual, que Cristo usa de instrumentos que não têm valor para cumprir os seus planos.
Claro, o irmão está agora me dando a aplicação. Uhum. E eu não perguntei especificamente sobre a aplicação. Mas o irmão não está de todo errado. Qual foi a pergunta? O conteúdo da narrativa, do que se trata? O conteúdo da narrativa? Da narrativa. A narrativa, ela fala sobre o quê? Papai Noel descendo da chaminé, Não, Noé ali fala caminhando as águas. ali fala sobre 4 leprosos que se encontravam em situação decadente, prestes a perder a vida pelo fato de não ter o alimento, porém eles deduzem em sua mente, se aqui permanecermos, iremos morrer. Então vamos para a cidade dos sírios, porque Israel estava escasso de alimento, estava uma pobreza. Aí ele parte para o terreno dos sírios, e aí Deus faz os sírios ouvir um terremoto, uma caminhada, um som, um ruído muito grande, e eles pensam que eram os heteus, os egípcios, que viriam contra eles a guerrear. Então, ao chegar na cidade, os sírios já teriam desocupado, então eles encontram o tesouro e sentem no coração ali que deveriam voltar e proclamar aquela bênção, porque senão Deus poderia cobrar também deles, ou algo poderia acontecer. Eles não citaram, mas dá a entender que o mesmo Deus que fez aquilo ocorrer poderia cobrar deles. Então eles voltam e mostram para o rei, e a alegria. E se cumpre a profecia de Eliseu. Excelente. O irmão Elton deu uma introdução. Se vocês observaram, a razão da minha pergunta é para avaliar até que ponto vocês conseguem dar a introdução do esboço. Então, irmão Elton, irmã Vanessa deu um miolo. Repito, não está errado, mas poderia ampliar um pouquinho mais. Já o irmão Elton já fez perfeito, que é o resumo da narrativa, o resumo do assunto abordado, que chegou a fazer uma introdução. Parabéns, irmão Elton, uma introdução compacta, objetiva, não muito longa. Vamos lá, então. Nós vamos agora colocar um título nesse sermão. Já estamos cientes do que se trata, qual é o assunto, que a narrativa, que o texto com os versículos que acabamos de ler, do que se refere, né? Que tipo de história, que tipo de situação apresentada. Então, agora vamos trabalhar com um título. Este sermão textual pode ter vários títulos. Pode ter, como no muito, até 8 títulos. Mas vamos lá, vamos tentar encaixar o melhor título possível para este sermão. Quero ouvir opiniões. Vamos lá. Como você colocaria este título? O áudio do irmão tá mudo. O irmão A luta interior? Como? Luta interior? Luta interior. Vamos anotar esse título do irmão Wilson e vamos colocá-lo em stand-by. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado, mas vamos colocar em stand-by, luta interior. Outro aluno, deixa eu dar uma dica interessante. Irmã Ilana vai falar, só para você entender. Quando você busca um título de um sermão, o título do sermão, da onde ele vem, ele é o supra-sumo e o supra-resumo do conteúdo do acontecimento. Nós falamos que esse texto narra, traz um acontecimento. Então, você pega esse acontecimento e faz isso, ó. Encolhe numa frase. E essa frase vai ser a frase que vai representar e praticamente falar em um título do que se trata o sermão. A luta interior, perfeito. Irmã Ilana e depois irmã Vanessa. Irmã Ilana ia falar, eu a interrompi. Eu acho a necessidade de dar ousadia. A necessidade que se dá à ousadia. Interessante o seu título. Está bem próximo da narrativa, mas não está de todo errado. Irmã Vanessa. Vivendo sem esperança? Vivendo sem esperança. Muito bom.
Muito bom. Alguém mais teria uma ideia, irmã Nalu? Momento de decisão. Momento de decisão. Excelente. Observem que o sermão, neste caso sendo textual, de acordo com o que você lê, você pode extrair vários títulos, tá? Não estou dizendo que o da irmã Ilana esteja errado. Está correto, mas convinha ampliar um pouquinho. Já os demais irmãos colocaram o foco no assunto. Luta interior foi o que colocou o irmão Wilson. Podia ampliar somente um pouquinho mais, porque a intenção do título é abranger, é abraçar de ponta a ponta do que se trata a narrativa do texto. Eu tenho o meu título, e algumas das vezes é interessante também trabalhar com o título baseado em uma frase que você pode encontrar dentro do texto lido. Como nós lemos mais de 5 versículos, tem uma frase no meio dos mais de 5 versículos que fala sobre todo o texto. O meu título seria Não estamos fazendo o bem. Olha que interessante. Toda a narrativa acabamos de ler. Os títulos que os irmãos apresentaram estão corretos, necessitando fazer apenas algumas pequenas ampliações. Mas o meu título, que não é errado nem certo, porque, como já disse, aqui desse sermão, nós podemos tirar vários títulos, tá? Vários. O meu seria Não estamos fazendo o bem. Como assim? Os leprosos se deram conta que eles estavam agindo de forma o quê? Egoísta, individualista, desesperados que estavam à beira da morte, famintos. Eles tomaram uma decisão extrema, mas depois que lançaram mão dos benefícios, dos recursos, é como costumamos dizer, a ficha caiu e eles, nós não estamos fazendo a coisa correta. Temos que espalhar essa notícia, temos que dar as boas notícias de que encontramos um livramento, uma saída, comida, porque o problema ali basicamente era o quê? Falta de comida. Não apenas para os leprosos, mas muita gente que estava ali ao redor estava sofrendo a escassez de comida por causa do sítio ou da agressividade do ataque dos sírios. Vamos, então, trabalhar com a montagem do sermão. Eu sugiro nós trabalharmos ele em 4 tópicos. Tópico 1, 2, 3 e 4, em se tratando que é um sermão textual. Se ele é textual, vou bater de novo nessa tecla, eu vou ter que trabalhar como? Com o tema ou com o texto? Texto. Com o texto. Essa parte exige redobrada atenção nossa em observar os detalhezinhos do texto. Vamos dar uma olhadinha no versículo 5, se a gente pode daqui tirar um tópico. 2 de Reis 7, 3 a 5. Por que eu estou dizendo 5? Por que não o 3? Por que não o 4? Se você ler com atenção, o versículo 3 e o versículo 4, eles caem numa pequena repetição. Então, eu tenho que ler com muita atenção no momento que eu estou começando a trabalhar com os versículos. Se os versículos do conjunto não estão repetindo a mesma temática ou o mesmo assunto. Lê com atenção, o 3 e o 4 têm enormes semelhanças. Então, eu saltei para o 5, porque no verso 5 para frente, eu começo a detectar algumas diferenças. Vamos lá, o que diz o verso 5? E levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, no amanhecer, para irem ao arraial dos Círios.
Perdão, crepúsculo é o pôr do sol, desculpe. Levantaram o seu crepúsculo para ir ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ninguém. Se usarmos esse versículo, parece que interrompe alguma coisa. Então, ele exige o quê? Uma sequência. E qual é a sequência? Por lógica, o próximo versículo. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Aí você vai me perguntar, mas por que eu não posso usar o versículo 5 sozinho? É uma outra característica do sermão textual. Se um versículo 5 tivesse início e fim de uma ideia, ou seja, de uma narrativa, eu poderia usar sozinho, isoladamente, o versículo 5. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Entretanto, quando eu estou lendo a última frase do versículo 5, fica uma interrogação. Como interrogação? Está faltando algo. Aí eu não posso trabalhar com o versículo 5 sozinho, isoladamente. Eu vou ler de novo, se você não prestou atenção no detalhe. E levantaram o seu crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E, chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Se a gente parar só com esse texto, é como algo estivesse faltando. Está faltando o quê? Uma explicação. Está faltando uma compreensão. Por quê? Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Não havia ali ninguém. Alguém já está observando esse detalhe? Sim, irmã Nalu. Pastor, essa explicação que o senhor está dando, quando a gente lê o versículo 9, ele já por si explica o que ele está querendo dizer, ele já se expressa a totalidade dele ali. Yes. O versículo 9, ele seria o fechamento, o broche. Sabe o que é o broche? Ele já conecta todo o texto. A irmã Nalu está observando. Olha que interessante. Não estou dizendo que você não esteja observando. É que ela colocou uma lupa de 40 vezes. Então, ela já enxergou lá na frente. Então, a minha sugestão é que você leia o versículo dentro de uma sequência para que você possa o quê? Interpretá-lo por partes. Então, o que nós vamos fazer? Olhar para o versículo 6. Por quê? Olha que interessante. Estão percebendo essa palavra? Por quê? Está dando uma explicação do versículo 5. O Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, etc, etc, etc. Então, nós vamos pegar os versos 5 e 6 e vamos abrir o primeiro tópico. O primeiro tópico envolve o quê? Que o Senhor tinha feito que o exército da Síria ouvisse um ruído. Qual seria o títulozinho, o mais apropriado, para resumir o assunto do verso 5 e do verso 6? No momento que o Senhor trouxe aquela confusão no campo, estão me acompanhando? Aquela situação que os fez debandar, houve uma ação de Deus, concorda comigo? Que Deus trabalhou, executou uma ação, porque supostamente era para estar todo o exército preparado, montado, armado para cair em cima dos israelitas. Mas Deus fez o quê? Entrou com uma ação, entrou com uma situação e mudou o quadro. Como se chama, agora vamos raciocinar, como se chama uma ação que entra repentinamente para mudar um quadro, para mudar uma situação? Tem uma palavra que muitos de nós usamos. Por exemplo, o irmão Elton está num deserto, morrendo de sede. Daqui a pouco ele vai morrer. De repente, acontece algo e muda tudo. Vanessa. Livramento? Vai
Parecido com livramento. Provisão. Parecido com provisão. Interferência. Parecidíssimo com Milagre. Milagre. parecido. Faz a pergunta de novo, pastor. Irmão Elton, vou usar o exemplo. Está num deserto, morrendo de sede. Vai morrer daqui a pouquinho. Falta 5 minutos, com todo respeito, para o irmão Elton morrer de sede. De repente, acontece algo. Muda a situação da água para o vinho. E ele sobrevive. Porque Deus entrou com uma ação. Olha, eu já estou dando a dica. Deus entrou com uma ação. Qual é a palavra que traduz uma Mover. ação repentina? É ação? Não estão se lembrando. Intervenção. Difícil, não é? Nós temos que pensar teologicamente. Anote aí. O que é uma intervenção? Uma ação repentina. Poderia até ser uma ação planejada, mas ela entrou assim, ó. Concorda comigo? Que o lógico era todo o exército da Síria está ali montado, preparado para arrebentar com Israel. Mas o Senhor entra na história e cria ruído, cria um montão de situações. Mudou o quadro, não mudou? De um momento para Seria uma outro? providência divina, pastor? A providência é a consequência. Mas a causa nós chamamos de intervenção. Livramento está correto, irmã Vanessa, mas é a consequência, é o resultado. Mas qual é a causa? Houve uma intervenção. Essa intervenção trouxe uma provisão, essa intervenção trouxe um livramento, essa intervenção foi trazendo uma sequência de resultados que agora vão começar a desdobrar. Olha que interessante. Então, primeiro tópico, uma intervenção destacada. Deus decidiu apresentar uma intervenção. Esse seria o primeiro tópico. E o primeiro tópico envolve os versículos 5 e 6. Uma intervenção destacada. Ou seja, o Senhor tinha feito os exércitos da Síria ouvirem um ruído. Eles não viram nada. Mas para eles foi o suficiente o ouvir para, ó, pernas para que te quero. Segundo tópico. O segundo tópico vamos tirar da onde? Então, vamos ler agora os versos 7, 8, e vamos tentar puxar o segundo tópico. Versículo 7. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e seus cavalos e seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Isso aqui é a consequência, é o desdobramento, olha só, dos fatos apresentados desta intervenção. O que essa intervenção gerou? Situações. A primeira situação aparece no verso 7. Segunda situação aparece no verso 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em uma outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Pergunta: eu posso trabalhar como um segundo tópico com os versículos 7 e 8? Não, porque se trata de resultados. Eu quero trabalhar agora com fatos separados. Separados que no final, ó, eles ficam interligados. Então vamos lá. O primeiro tópico, uma intervenção destacada. Aí encaixa perfeito. Versos 5 e 6. O 7 e o 8 são consequências. Isso quer dizer que estamos pensando teologicamente e também gramaticalmente. Pastor, isso é difícil. É, porque isso chama-se interpretação e análise de texto. É uma enorme dificuldade que a maioria, até de pastores, tem. Quando uma mensagem ela é muito bem exposta ou pregada, analisa comigo. O pregador que prega bem ou que ensina bem, ele vai trabalhar com essas regrinhas básicas.
ele vai apresentar o seu ensino ou o seu sermão em tópicos e vai começar a trabalhar dentro de uma sequência lógica, ou seja, causa e efeito. Quais são as causas? Vamos procurar as causas e depois os efeitos. Como os versículos 7 e 8 são efeitos dos 5 e o 6, então eu faço um skipping, não considero eles como segundo tópico. Vamos ver se o versículo 9 apresenta algum fato novo. Se ele apresenta um fato novo, então eu posso usá-lo como segundo tópico. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Olha que interessante. Este é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobreverá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. O versículo 9 ele é riquíssimo de fatos novos. Não são sequenciais, não são fatos resultados ou fatos consequentes, mas são fatos novos. Quem está me entendendo, gente? Nós estamos fazendo análise de texto. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Você tem que estar lá lendo, relendo, lendo e relendo. São regrinhas que a homilética exige. Então, nós descobrimos aqui só no versículo 9, escute, nós temos como irmã Nalu, a irmã Nalu já olhou lá na frente. Parabéns, irmã Nalu. Vou ter que alcançar presencialmente 50 pontos, a senhora sabe de que forma. Tem que fazer alguma coisa para chegar às suas mãos um pouquinho mais dos 50 para a irmã Nalu. Ela já olhou lá na frente. Ela foi exatamente no centro nervoso do sermão textual, que é o versículo 9. Anote aí, o 9, ele é o broche, ele é o envoltório, ele é a capa que envolve todo o sermão, por ser o último, e não é geral, e não é regra, isso não é regra, mas um dos versículos vai ser aquele que vai, envolver tudo. Poderia ser o primeiro versículo, concordam comigo? Poderia ser o versículo 3, poderia ser o 4, poderia ser o 7 ou 8, poderia ser qualquer um. Neste caso é por quê? Porque ela leu texto e contexto. Uma dica importante, quando você for montar um sermão textual, leia os textos e depois o contexto, porque o contexto vai te dar o quê? A visão global da situação. Então, já chegamos à conclusão que desses versículos que selecionamos para montarmos o sermão textual, definitivamente o mais importante é o 9. Para eu descobrir. Pai do Senhor, pastor, cheguei atrasada, mas cheguei. Mas chegou. Por isso que o seu nome é Tardim. Graças a Deus. No bom sentido, por favor. No bom sentido. Meus irmãos, estão entendendo? Isso são regrinhas. Quem está me entendendo? Para nós entendermos essas regrinhas no lado prático, temos que ter isso aqui. E essa parte aqui é que pega. Quando estamos, por exemplo, muito cansados, a mente cansada, é natural que você vai estar lendo ali repetidas vezes e não vai estar conseguindo detectar qual é o versículo que ele é o quê? Ele é o envoltório. Então, vamos agora trabalhar só com o versículo 9. Olha que interessante. Só com 9. Só esse versículo vai dar todo o sermão. Como é que é? Só esse versículo vai nos ajudar a fechar todo o sermão. Então, vamos lá. Segundo tópico. Quando os leprosos dizem não estamos fazendo bem, nós nos calamos. Que tipo de atitude eles estão demonstrando aqui? Arrependimento? Arrependimento, perfeito. Segura aí, arrependimento. Eles se deram conta, estão fazendo a coisa errada, estão fazendo mal. Para haver arrependimento, tem que haver uma atitude mal pensada ou mal praticada. Concorda comigo? Eu não vou me arrepender de qualquer coisa. Eu vou me arrepender por uma ação que eu cometi errado, por uma palavra que eu proferi errado, por uma decisão
que eu tomei de maneira errada. Tudo que nós fazemos de errado, equivocado, ele é passível de quê? De ser chamado a atenção. Concorda? Sim ou não? Se o irmão Cleiton, por exemplo, na igreja dele tem um comportamento indelicado, antiético, digamos, só um exemplo, por favor, o irmão Cleiton nunca vai fazer isso. No meio do culto, ele se levanta e começa a dançar, rodopiar, gritar, aplaudir, berrar, como uma cracatua. Vocês acham que é Deus na história? Não é Deus na história, porque a própria palavra diz que Deus não é Deus de confusão, senão de paz no meio das igrejas. Mas, pastor, é o que eu mais vejo em certas igrejas, gente levantando, gritando, urrando, rodopiando. Não é um problema meu nem seu. Eu vou na Escritura. A Escritura diz que isso não é um procedimento elegante, não é um procedimento ético. Muito pelo contrário. Quem assim o faz, ele é digno de ser o quê? Repreendido, porque ele está usando de uma atitude antiética, alegando que é o Espírito Santo. Como eu já vi várias vezes, é Deus que está meio santo, não atrapalha o agir de Deus. Mas Deus não trabalha assim, irmãos. Vamos pela Bíblia, pela Bíblia. Uma vez ou outra, de uma maneira muito extraordinária, pode ocorrer, claro, uma manifestação tão forte, tão poderosa, que vai ter aquele ruidão no meio da igreja. Mas, por regra bíblica, não é comum. Mas se existe hoje acontecendo muito por aí fora, é porque muitos não conhecem o que a Escritura coloca no que tange a ordem e decência. Então, nós já sabemos que esse tipo de atitude é digna de ser repreendida. Então, vamos colocar o tópico 2. A inatividade repreensível. Porque eles estavam inativos. Como é inativos? No que, antes deles se arrependerem, eles estavam ali preocupados com si próprios. Mas no que eles entenderam que estavam fazendo mal, eles mesmos se autocriticaram, entendeu? Eles olharam para si e erramos. Então, vamos colocar o segundo tópico, uma inatividade repreensível, ligada ao versículo 9. Ainda do versículo 9, vamos tirar um terceiro tópico. O terceiro tópico. Vamos ler, vamos explorar esse versículo 9. E nos calamos, este é o dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e os anunciemos à casa do rei. Deixa eu perguntar a vocês, qual é a atitude desses homens neste ponto específico? Eles estão contentes pelo que fizeram? Eles estão felizes pelo que eles fizeram de errado? Ou eles estão tendo um sentimento, vamos assim dizer, já foi falado aqui, de arrependimento. Mas o arrependimento nos leva a ter uma atitude que fica bem na cara. Qual seria essa atitude? Tristeza, um sentimento de tristeza? Tristeza, exatamente. Então, eles estavam se lamentando. Acontece isso com você? Quando você toma uma decisão errada, uma atitude errada, bate uma tristeza violenta e você se lamenta. Meu Deus, eu poderia ter feito melhor, não poderia ter feito isso. E agora? É normal, não é? Nós nos lamentarmos. Mas, a despeito da lamentação, da tristeza que eles estavam tendo, com o quê? Com a atitude que eles tiveram, que foi uma atitude quê? De preocupação ou de desprezo aos demais? É a minha pergunta. Preocupação. Preocupação com eles ou com as pessoas de fora? Com as pessoas, porque eles não ouviram o chamado dele, o que eles deviam fazer. Então, a princípio, eles estavam o quê? Insensíveis a esse chamado. Concordamos juntos com isso?
Então, havia uma indiferença. No momento que eles não tinham consciência plena desse chamado, eles estavam como insensíveis. Aí nós chegamos o quê? A uma indiferença lamentável. Esse seria o terceiro tópico. E aonde está, dentro do versículo 9, essa frase que resumiria o terceiro tópico? Se esperamos, nos alcançará nossa maldade. Estão me acompanhando? Nós estamos agora destrinchando as partes do texto, porque é um sermão textual. Vamos passar para o tópico 4, dentro ainda do versículo 9. Olha que versículo rico. Já falamos sobre a inatividade irrepreensível. Não estamos fazendo bem. Nós estamos calados. Número 3. Se esperamos, nos alcançará nossa maldade. Aí fala de uma indiferença lamentável. Mas está faltando algo para terminar, para fechar, dentro do versículo 9. Qual seria essa frase que está faltando para a gente fazer o fechamento? Estão prestando atenção? Ouvindo ao seu chamado? Não. Tem uma frase dentro do versículo 9 que ela fecha o ciclo. Manalu já disse que fecha. É a frase mais importante do versículo 9, porque ela faz isso. Ela fecha o ciclo. Ela Porque fala agora vamos e anunciamos a casa do rei. o quê? Anunciar o quê? A providência de Deus. Notícias. As boas novas. Essa é a frase mais importante do versículo 9. Eles precisavam anunciar as boas novas. Esse desejo de anunciar é consequência de qual tipo de ação? Arrependimento. Ok, o arrependimento é a base, mas a ação em si. Eles tomaram o quê? Se arrependeram. No que se arrependeram, tomaram uma Iniciativa. atitude, uma decisão. Decisão. Yeah. E aí fechamos. Uma intenção determinada. Eles tiveram uma intenção final, determinada. Vamos e levemos as boas novas. Estão percebendo que o textual você tem que explorar parte por parte, entendendo também as regrinhas. Vamos recapitular. O senhor percebeu, analisando a forma que estamos analisando, e o primeiro quando nós fomos dar não sei como esqueci o nome que fala, o título da mensagem, né? E como o senhor disse, daqui o senhor falou que dá para tirar 9 títulos, né? E o senhor escolheu um título aqui, fazendo bem, parece que o senhor falou, né? Não estamos fazendo o bem. Se eu não me engano, eu sei que eu falei de decisão. Tomando decisão. E lendo esse texto, ele está sendo, desde o início até agora, no versículo 9, um texto de tomando decisões. Aí está. Irmã Nalu, eu não posso ficar calado. Perdão, gente. Não se trata de favoritismo, ou coisa parecida. É mérito. Irmã Nalu analisou, então eu dou 50 para a irmã Nalu. Parabéns, irmã Nalu. Uau! O sermão textual você tem que trabalhar com análise de texto. E essa é a parte mais difícil que os leitores da Bíblia têm. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados a ler o texto por cima e não por baixo. Então, irmã Nalu, meus parabéns. Deus continue iluminando a sua mente fantástica. Guarde essa regrinha. Para você ser bem-sucedido na compreensão do sermão textual, você é obrigado a fazer uma análise do texto, do princípio ao fim, e procurar as conexões
faça as seguintes perguntas. Qual é o assunto que dominaria ou domina todos os textos ou todos os versículos? Primeira pergunta. Qual o versículo mais importante de todo este texto? E como é que você vai considerar o mais importante? Aquele que faz ligação com todos. E o 9 é esse versículo. Ele liga todos, todos. Ele repete ou ressalta o assunto, embora não é sermão temático, entenda bem, não é temático, mas o textual ele desabrocha, ele abre um leque para um tema comum. Isso é lindo, gente. Isso é a forma correta de ler e interpretar um texto bíblico. E muitos não fazem assim, só correm os olhos. E aí como é que vão ter entendimento? Quantos entenderam, gente? Se ficou uma dúvida, por favor, manifeste-se agora. Agora nós vamos passar para um outro sermão, esse é mais simples ainda, muito mais, porque só vamos ter 4 versículos com os quais nós vamos trabalhar, e versículos muito fáceis de você detectar as suas características. Esther, capítulo 5. Eu também vou postar esses 2 últimos, formato bem organizadinho, para que vocês possam estudar. Vou fazer isso amanhã. Embora você está montando comigo, tá? Que é importante que você meta a mão na massa, entendeu? Porque dá Pastor, tudo de... tem que fazer a conclusão dele. Ah, conclusão! Eu estava esperando. Ô, papai do céu! Vamos lá, vamos dar então a conclusão desse sermão, gente. Foram 4 tópicos. Para a conclusão, ela é um resumo de cada um dos 4 tópicos. Estamos de acordo com isso? A conclusão, ela é o resumo dos 4 tópicos. Então, eu vou colocar a minha, mas ela tem que se parecer com os tópicos que acabamos de destrinchar. Qual o primeiro tópico? Uma intervenção destacada. Eu trabalhei com os versos 5 e 6. Qual o segundo tópico? Uma inatividade repreensível. Trabalhei com o versículo 9, que é o mais rico de todos. O tópico 3, uma indiferença lamentável. Versículo 9, de novo. E o 4, tópico, uma intenção determinada, também com o versículo 9. Qual é a conclusão? Aqueles leprosos entenderam a intervenção divina, se arrependeram de sua atitude repreensível, se lamentaram pela sua indiferença demonstrada, mas ao final de tudo se determinaram a fazer o bem. Uau! Percebeu? Fecha tudo. Aí você fica na liberdade também de fazer a tua conclusão nas suas palavras, desde que ela resuma os 4 tópicos. Está compreendida essa parte? Você pode usar as suas próprias palavras, desde que ela se encaixe com um resumo de cada tópico. Obrigado, irmão Cleiton. Na verdade, irmão Cleiton estava lá, igual a testemunho de Jeová, na torre de vigia. Eu estava vendo ele, estava colocando o rostinho perto da câmera, meu irmão Cleiton, vai dar o bote. E deu mesmo. Bom, a Esther, se ficou alguma dúvida, grite agora, porque agora nós vamos entrar num texto muito lindo e vai ser muito mais fácil da gente trabalhar com ele. Esther, capítulo 5. Abra lá sua Bíblia. Em Esther, capítulo 5. Esse texto ele é bem mais fácil, com o qual eu e você vamos estar trabalhando. Não tem muito mistério. Eu ia escolher um salmo, mas eu falei com meus botões, não, vou trabalhar com um livro histórico, porque os livros históricos têm muito a nos ensinar. Esther, capítulo 5.
do versículo 1 ao versículo 3. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Eu vou ler 2 vezes cada versículo para chamar a atenção de quê? Dos detalhes. É um texto curto. Por favor, me acompanhe aqui com muita atenção. Mas cada versículo está cheinho de detalhes. Estão se dando conta? Cada versículo está cheinho de detalhes. E, na maioria das vezes, não estamos nem aí com os detalhes. No momento que eu não estou nem aí com os detalhes, aí que entra a dificuldade de eu interpretar o sermão textual. Vou ler de novo o versículo de número 1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei, olha só, estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Estão percebendo que o escritor aqui está sendo bem específico, bem claro, está fazendo questão das localizações, das situações envolvidas nesse primeiro versículo. Agora, dê uma olhada no 2. Olha como é interessante o versículo 2. E sucedeu que... Então, o assunto, a ação começa a se desenvolver a partir do versículo 2. E sucedeu que... Entenda isso aqui. Quando eu estou lendo um texto onde aparece esse advérbio de tempo, e sucedeu o que? Está falando o quê? De movimento, de dinamismo, de ação. Então, uma ação começa a ser desenvolvida. E sucedeu o quê? Vendo o rei, a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Muito interessante, a sequência dos fatos, elas trabalham numa ordem altamente sincronizada. É como cada ação fosse explicada pela ação anterior. Versículo 3. Então, como é que eu traduzo a palavra então? Como resultado, como consequência. Temos que interpretar as palavras, irmão. O então não está aí por uma coincidência. O então está aí porque ele está revelando o quê? Um resultado, uma consequência de uma ação tomada anteriormente. Então o rei lhe disse, então o quê? Devido à ação que aconteceu no versículo anterior. O rei lhe disse, que o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Rapaz! Pensou se o irmão Gil Kleber faz essa declaração, irmã Meire? Meu amor, pede o que tu quiseres. Até a metade de Hudson eu vou te dar. Se ele fosse o prefeito, daria certo. Irmã, mas um dia seu esposo vai ser o prefeito de Hudson e ele vai poder fazer essa declaração para a senhora, né? Mas fica tranquilo, até lá ele ainda não pode fazer essa declaração. Versículo 4. Agora, preste atenção, agora o negócio vai ficar interessante. E disse Ester, ou seja, Ester agora responde e fecha o conteúdo. Se bem parecer o rei, venha o rei e a mãe, hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Todos vocês entenderam a sequência dos fatos? Sim ou não? Ok. Um de vocês só, a menos que queiram mais um se manifestar. Qual o assunto dominante na leitura desses 4 versículos? Tem um assunto aí que domina os 4 versículos.
Capítulo, versículo 3. O versículo 3 seria a chave. Perfeito, irmã Nalu. Irmã Nalu tá arrepiando. Eu já sei por quê. Papai do Céu deu uma injeção de graça nas últimas horas aí, e é bom, né? Deu também para mim, deu uma injeção, me deu uma bezetacil, né? Eu dei um testemunho, vocês viram, né? Papai do Céu me deu uma bezetacil do céu esses últimos dias aí, que só Cristo na causa, né? Eu pensei que eu ia infartar de tanto gozo na presença do Senhor, mas deixa isso quieto, eu não posso falar de detalhes. Então, já descobrimos que o verso 3, ele é o eixo que movimenta todos os acontecimentos. Estão me entendendo, gente? Estamos lendo e montando um sermão textual. Já que o versículo 3 é o eixo, é o que governa, é o que domina todos os 4, qual seria o assunto? Tem um assunto aí. Está acontecendo um negócio aí. Qual o assunto? Petição. Petição. É uma consequência. Esther indo à presença do rei? Opa, melhorou. Esther indo à presença do rei. Qualquer um podia se apresentar ao rei? Sim ou não? Não, nem mesmo a rainha. Sem ser... Nem mesmo a rainha. Como é que eu sei disso? O texto me diz isso. O texto, preste atenção, e o contexto. Qual é o contexto? Quando eu vou lá para trás, no capítulo 4, capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 1, eu descubro isso. Então, para eu desenvolver bem um sermão textual, não apenas necessário é estarmos no texto, uma vez que está apresentando o quê? Um fato histórico. Anote aí. Todas as vezes que o texto está nos apresentando um fato registrado, tanto pela história bíblica como pela história secular, nós temos que ter o cuidado de analisar o quê? O pano de fundo, ou o contexto da narrativa. Porque nós temos a tendência de ler e espiritualizar o que nós estamos lendo. Isso é correto, sim ou não? Quando lemos um texto bíblico, qual é a tendência automática minha e sua? Espiritualizar o que nós estamos lendo. Mas aqui não se trata de espiritualizar, porque é um livro histórico. Começa por aí. Esther é o quê? Que tipo de literatura que traz o livro de Esther? Traz profecia? Histórico. Histórica. Por favor, meus irmãos, vamos levar em consideração o gênero literário do livro que estamos considerando. Isso é muito importante. Se eu estou lendo um texto no livro dos Salmos, Jó, Cantares e Eclesiastes, eu tenho que considerar o gênero que domina em Jó, muita atenção aqui, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Qual é o gênero literário que domina esses 5 livros? Alguém sabe? Poéticos. Poéticos, são os livros poéticos. Poesia. Ora, poesia, na maioria das vezes, não se trata de uma narrativa histórica. Há algumas exceções, certo? Mas esses 5 em particular está falando o quê? De poesia. Já se eu estou considerando um texto em Isaías, Abacuque, Amós e Malaquias, qual é o gênero desses livros? Proféticos? Proféticos. Aí eu tenho que considerar o conteúdo profético. Se eu estou analisando Êxodo, Números, Deuteronômio, qual é o gênero literário que domina nesses livros? Que silêncio, papai do céu. Pentateuco? Gênero, não a divisão. Lei. 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 Lei.
Guarde isso. O Pentateuco fala de Torá. O gênero é lei, que a própria palavra Torá significa lei. Anote-se uma regrinha muito importante. Quando eu vou interpretar um texto, a primeira coisa que eu tenho que descobrir qual é o gênero que eu estou lendo. Poesia, história, lei, profecia. Isso é importantíssimo. Perfeito. Já sabemos que Esther é um livro histórico. E pela história, ninguém poderia se aproximar do trono ou do rei, nem mesmo a rainha. Baseado nisso, vamos dar um título a esse sermão textual. Como seria? Olha, eu dei toda essa voltinha para abrir o panorama para vocês, para a gente chegar no título. A ousadia de Esther. Tá ficando boa. A ousadia de Esther. Ousadia para quê? Para salvar o seu povo? Bom, isso seria o resultado final. Mas para salvar o seu povo, ela teria que fazer o quê primeiro? Entrar na sala do rei. Entrar na sala do rei. Mas como? Assumindo os riscos. Assumindo os riscos. Então, vamos colocar o título? Como se aproximar do trono? Uma pergunta. É o título. Como se aproximar do trono? Esse seria o título, que é uma pergunta. Como se aproximar do trono? Vamos lá. Se você lê o texto com muita atenção, preste atenção comigo. Como é um livro histórico, outra regrinha. Se você quiser anotar, vale a pena. Geralmente, quando eu estou lendo um livro histórico, os livros históricos me vão dar margem a fazermos algo que a Bíblia e a teologia chamam de analogia. Me preste atenção. Quando eu estou lendo um livro histórico, isso também acontece com os livros poéticos, isso acontece com a lei, mas os livros históricos me dão muita margem a fazermos analogias. O que quer dizer analogia? Analogia. Me dê um significado da palavra analogia. Analisar. Ideia do texto. Não. É tão simples o significado que vocês se esqueceram. É como se fosse Exemplos. Não. Eu sei que vocês sabem, só que escapou da mente de vocês. Alguns não jantaram, está explicado. Alguns não tomaram café, está explicado. Por isso que a irmã Nalu está ali prevenida, está tomando lá um batido de vitaminas com toda a força, por isso que ela está... Semelhança. Quase. Está chegando lá, está chegando lá. Semelhança entre coisas distintas. Está chegando lá. Como se chama comparação. isso? Comparação? Comparação. Gente, eu estou forçando a vocês raciocinarem. Isso é necessário para trabalharmos com sermão textual. Então, nós podemos trabalhar com comparações. Comparações, geralmente, fazemos entre coisas. Número 1. Entre coisas e pessoas. Número 2. E entre duas pessoas. Estão me acompanhando? Comparação eu posso fazer entre duas coisas, entre uma coisa e uma pessoa e entre duas pessoas. O que vocês acham aqui, nesse texto que acabamos de ler? A partir do princípio, como se aproximar do trono? Que tipo de analogia ou comparação eu aqui tenho a liberdade para desenvolver? Entre duas coisas, entre uma coisa e uma pessoa ou entre duas pessoas? Uma coisa e uma pessoa. Tem certeza? Baseado em quê? Agora vão ter que me explicar. No cedro e na pessoa de Esther. Não. Entre o rei e a Esther. Já está melhorando. Entre o rei e Esther.
Só que quando você lê o texto, você tem que descobrir características comuns que funcionem para o rei, está me acompanhando? E que funcionem para Esther. Esse é o objetivo da analogia. Me acompanhe. Se eu estou fazendo uma analogia, uma comparação, eu tenho que descobrir o que há de comum naquela pessoa que eu encontro quase que igual na outra. É dessa forma que eu posso fazer uma analogia. Então, vamos procurar, então, coisas comuns entre a pessoa de Esther. Quem está percebendo que Esther aqui é o personagem central dessa narrativa? Alguém já percebeu? Esther é a principal. Isso se chama protagonista principal. Então, Esther é a protagonista. Opa, anote aí. Quando você analisa um texto em cima de uma analogia, você tem que descobrir quem é a pessoa mais importante do texto, quem é o protagonista. E esta pessoa aqui é Esther. Pastor, e o Mardoqueu? Ele entra como o quê seria? Porque ele é, vamos dizer assim, ele é o topo da cereja. Na verdade, ele não tem uma ação direta dentro do texto. Eu estou me referindo ao texto. Texto. Se eu estou lendo o texto, aonde está Mardoqueu nesse texto? Não está no texto. Mardoqueu não aparece no texto. Ele aparece na história do livro de Esther. Mas a minha análise agora é o texto. Procure, irmã Tatiana, focar-se no texto e não no conteúdo do livro de Esther. É o normal, aquele que a irmã... A irmã se focou no conteúdo do livro, mas quando eu estou montando um sermão textual, além de eu voltar no conteúdo que é importante para eu entender o texto, eu vou trabalhar em cima do texto. Então, no texto, quem são os personagens que estão aí? Esther, o rei que aparece, mas se você... Yaman, perfeito. Aí você pega os três. Existe uma analogia, ou o que se comparar entre os três? Não. Espera aí. Então, se eu estou fazendo uma analogia, tem que ter um segundo personagem por aí por baixo, ou por detrás. Porque não se faz uma analogia com uma pessoa sozinha. Não existe isso. Tem que ser entre 2 e 3. Então, tem um personagem oculto por detrás. Se vocês vão se surpreender, quem é esse personagem? Irmã Vanessa. Deus, no caso, os três agem por amor. Esther, por amor a Deus e ao seu povo. Deus seria o condutor de toda essa trama. Então, Deus é o único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus, mas a presença de Deus em conduzir a trama, ela é perfeita. Agora, deixa eu mostrar a vocês quem é o protagonista oculto dessa história. Sabe quem é? Se você sentar agora e vai... Opa! Nunca tinha pensado nisso. O crente. O quê? O crente. O crente está dentro aí. Agora você vai ver a analogia entre Esther e o crente. Que isso, pastor? De onde você tirou isso? Vou provar você. Esther. Como Esther... Vamos começar no primeiro tópico. Aí o primeiro tópico vamos estar lá no primeiro versículo. Como Esther se apresenta diante do rei? De qualquer maneira? Despenteada? Com vestes reais. Como? Repete? Bem Com vestida. suas vestes reais. Vestes reais. Anote aí. Número 1. Esther. Vestida com vestes reais. Já que estamos fazendo analogia entre Esther e o crente, o que tem a ver com o crente? Como é que o crente faz para se apresentar diante de Deus? Santidade. Perfeito. A santidade é o resultado. Mas e a vestimenta para que essa santidade seja conhecida? Porque o Pai não vai me receber de qualquer maneira. Com suas melhores vestes. Que tipo de vestes? brancas. Tá esquentando, irmã Mary. Vestes brancas na Bíblia aponta para quê?
Olha, que a irmã Mary sabe. E o irmão Gil Kleber também. Nem. Não, ela já falou, vestes brancas. E o que simboliza na Bíblia vestes brancas? Santidade? Não, Não. Pureza. não. Não? Em relação ao crente, não. Em relação à igreja como um todo, sim. Mas eu estou me referindo ao... Quase, irmã Ilana. Anote aí. Manto de justiça. Como é que eu vou me apresentar a Deus se eu não tiver um manto de justiça? E que manto é esse? O que Cristo realizou na cruz do Calvário é o que me permite me aproximar do Pai. Tópico primeiro. Esther vestida com vestes reais. E o crente coberto com um manto de justiça. Está lá em Isaías 61:10. Se eu não tenho um manto de justiça, como é que eu vou me apresentar diante de Deus? E esse manto de justiça veio sobre nós através do quê? Do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Uau! Vamos ao segundo tópico. Esther. Como Esther foi percebida? Como Esther foi detectada? Aconteceu algo que o rei disse, opa, Esther está na área. Aconteceu algo. O que aconteceu? Ela chamou a atenção? Ela Irmão foi Cleiton, no pode pátio. dizer. Ela estava no pátio. Pátio. Anota aí. Algo aconteceu para que o rei percebesse a presença de Esther. Se Esther estivesse fora do templo ou do palácio, ou estivesse escondido, impossível, do rei perceber a presença dela. Concordam? Então, ela estava no lugar visível. Ela estava no pátio. Então, Esther estava plena à vista daquele que estava no trono. Ora, ela estava tendo um problema. E qual era o problema? Como é que eu vou me aproximar do rei? Então, ela tinha que ter um lugar visível, que o rei pudesse percebê-la. Então, está aí. Aí nós estamos já destrinchando o versículo 2. Esther estava à plena vista daquele que estava no trono. E o crente? Vamos a um texto bíblico que nos vai levar a mesma coisa em relação ao crente. Como é que o Pai nos percebeu um dia? Através de como? Através de quem? Vamos lá. Vamos ver se vocês vão se lembrar. Aconteceu alguma coisa lá atrás, no passado da minha vida e da sua vida, para que o Pai percebesse a nossa presença. Através de Jesus Cristo? Através de Jesus Cristo. Mas como foi isso? Como aconteceu isso? Na cruz? Na cruz. Hebreus 4:13 diz direitinho. Olha lá, olha o que diz em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, foi na cruz que o Pai nos recebeu e nós ficamos o quê? Transparentes, visíveis, expostos à presença do Pai. Quantos estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Alô? Espero que você esteja acordado. Que pena que eu não posso aqui estender um cafezinho para você, porque não criaram ainda, né, um cafezinho virtual, que eu pudesse só atravessar. Bom, em ficção científica funciona, né? Esses dias eu vi um filme de ficção científica muito interessante que o menino fazia passar na telinha do computador a xícara para o outro lado. Que bom, né? Se fosse assim, né? Eu preparava muito cafezinho aqui para passar para você. Mas vamos lá. Esse é o segundo tópico. Então, o primeiro tópico, Esther vestida com o seu vestimenta real, que é o versículo 1. Aí a analogia com o crente, coberto com manto de justiça, Isaías 61:10. Segundo tópico, Esther estava exposta à plena vista daquele que estava no trono, esse é o versículo 2. E o crente está exposto por Cristo Jesus diante do seu trono, Hebreus 4:13. Terceiro tópico. O que Esther mais precisava
da parte do rei, para que ela se aproximasse dele. Por favor. Notada. Como? Repita. Ser notada a sua presença. Não, notada ela já foi, mas depois de ser notada ela precisava de algo mais importante. Cetro de justiça. Como? O cetro de justiça? O cetro. Cetro. Desculpa. Como é que é o assunto do cetro? É que se ele não... Desculpa. Se ele não esticasse o cetro de justiça, eles iam matar ela. Aí está. Então, a forma de Esther se aproximar do rei era o rei fazer isso aqui, ó. Estender o cetro. Se ele não estende o cetro, já era. Concorda comigo? Esther ia morrer. Ia ser assassinado. Ia ser arrebentado ali no meio do caminho, porque era a lei dos persas. Oh, que importante entender isso. Aí acontece algo da parte de Esther. Esther estava o quê? Esperando o quê? O favor do rei. Porque o cetro não poderia ser estendido de qualquer maneira e para qualquer um. Porque ela não era ninguém, ela não era autoridade, ela era simplesmente a rainha. Quê? Mas entre os persas a rainha não tinha nenhum valor, a menos que o rei demonstrasse isso com atitudes. E o que aconteceu com o crente, na mesma medida? Perdão? O perdão. Começa por aí. Como é que conseguimos esse perdão? Redenção? Através da redenção, o sangue de Cristo. Meu Deus, uma Vanessa já está recebendo inspiração. O perdão, consequência de redenção através do sangue de Cristo. Anote aí. O crente, pelo perdão, redenção e o sangue, temos entrada na presença de Deus. Romanos 5:2. Estão percebendo a analogia? Tudo juntinho, tudo pertinho. Aqui nós vamos trabalhar com 7. Meu Deus! Vamos agora entrar no 4. Quarto tópico. O quarto tópico, a irmã Vanessa já adiantou. Esther estava esperando o quê? O cetro ser estendido. Isso ainda estamos no versículo 2. O cetro ia dar o quê a Esther? Não apenas o livramento da sua vida, mas ia dar autoridade. E em relação ao crente? Como isto parecido ou semelhantemente ocorre? Ninguém imagina? Se já tivemos acesso ao Pai através do sangue de Jesus, e agora? Qual o resultado? Nós temos autoridade sobre o pecado? Temos autoridade sobre o pecado. Irmã Vanessa, eu vou lhe dar 75, eu não posso ficar quieto. Meu Deus, falou tudo. Temos autoridade sobre o pecado. Meu Deus, ela leu aqui o sermão. Uau! Irmã Vanessa, não se assuste. Chega lá no final, vai ter, sua notinha vai estar abençoada. Temos autoridade sobre o pecado, porque não éramos ninguém. O cetro, através do sacrifício de Cristo, foi estendido e aí recebemos o que? Esther não recebeu autoridade para pedir o que ela precisava, o que ela queria. E nós também ganhamos autoridade para clamar ao Pai, na vontade de Deus, o que precisamos. Vamos ao número 5. Ainda no verso 2. O verso 2 é muito rico. Esther. O que ela precisava? Agora, ela estava preparada para fazer o quê? Para fazer o quê? Para tocar o cetro real. E o crente? Qual seria o fato parecido? O que nos leva a exercer a nossa autoridade delegada por Deus? Tem algo que abre o canal e nos ajuda a exercer a autoridade delegada por Deus. Tem uma atitude que temos que tomar. Conversão? É uma atitude que fala de relacionamento. Intimidade.
Ela vem da onde? De que atitude? Espírito Santo. Não, esse é o causador. É Estou me oração. referindo- Da comunhão. Oração. 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 A oração, então, é o canal que nos leva a exercer esta autoridade e este poder ao nosso favor. Meu Deus! Estão percebendo? O paralelismo, a analogia com Esther, então esse seria o número 5, preparada para tocar o cetro real. O crente reivindicando o exercício do poder pela oração em seu favor. Vamos no número 6. Depois que ela toca o cetro, você já leu o texto? Ela toca o cetro, acontece algo. O que acontece? Isso é uma sequência. Algo acontece depois que ela toca o cetro. Ela faz um convite. Não. Vamos ler o texto. Ela recebe Tá uma lá. bênção. que ela deseja. Está lá no versículo 3. O Que rei que pergunta o que ela deseja. Ah, o rei pergunta o que ela deseja. Vamos pensar aqui juntos? Até aquele momento, antes dela tocar o cetro, o rei tinha falado alguma coisa para ela? Sim ou não? Nada. Ó, o rei estava, ó. Ela precisou tocar o cetro, a ponta do cetro. Depois que tocou a ponta do cetro, o favor vem na direção dela. Aí o rei fala. Então ela, pela primeira vez, escuta a voz do rei. Como isso se aplica a nós? Apocalipse. Sim, irmã Vanessa, ela já abriu o áudio dela, vamos lá. A irmã Vanessa hoje tá que tá. Não, vou deixar outra pessoa falar. Não, o páreo hoje tá bom, né? Irmã Vanessa, irmã Nalu, irmão Cleito, o negócio tá quente. Irmã Ilana também, né? Irmã Ilana tá com a câmera lá baixinha, porque a irmã Ilana tá se protegendo dos tiros. Mas ela também sabe, a irmã Ilana tá lá borbulhando. Só o irmão Elton que tá de peito aberto para receber os tiros. Mas vamos lá. Em relação ao crente, Esther escutou a voz do rei. E como é que nós escutamos a voz do nosso rei? Tem uma forma, tem um jeito. Já foi falado aqui. Tem uma forma de nós ouvirmos a voz do nosso rei. Como é que eu ouço a voz de Deus? Através de quê? De que atitude? Através da palavra? A palavra, mas a palavra ela estabelece o quê entre eu e Deus? Já foi falado isso aqui. Hã? Intimidade da oração. Intimidade, mas essa intimidade ela está dentro de uma palavrinha que pega tudo. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o condutor. Estou falando da atitude. Atitude. Nossa Oração? comunhão com Deus. Comunhão! 75 pontos, meu irmão Wilson. Meu Deus! Comunhão. Gente, está difícil. Acho que semana que vem vai ter uns 2 isentos aí da prova. Comunhão. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Gente, que lindo, nós estamos juntos interpretando e montando um texto, um sermão textual. Então, número 6, escutando a voz do rei, Esther 5:3, e o crente, através da comunhão, ouvindo a voz de Deus. Meu Deus, último, para fechar. Depois que Esther ouve a voz do rei, o que acontece? Ela faz o pedido E o rei atende. o rei atende. Anote aí, ela faz o pedido e o rei atende. E qual é a atitude dela? Uma vez que ela faz o pedido e o rei atende. Qual foi a atitude de Esther? Está lá no último versículo. Está nos versículos 3 e 4. Ela tem uma atitude muito chamativa, ela tem um comportamento muito chamativo. Ela faz um banquete para o rei e chama Amã, e não fala para o rei se apresentar junto com Amã. Excelente. E isso Ela quer dizer o quê? Ela faz o pedido em forma de humilhar. Ela fala, se bem lhe parecer. Quer dizer, ela não impõe a sua vontade, ela permite o rei analisar o seu pedido. Isto, ela demonstra
humildade e confiança. Ou ela apresentou o pedido, mas ela não impôs, ela não forçou a barra. Então, ela se sujeitou, ela se humilhou e confiou. Então, confiando na promessa do rei. Esther, versos 3 e 4. E nós? Como isso se aplica para nós? Quando nos aproximamos do nosso rei, o que nós fazemos? Apresentamos o que a ele? Os nossos Pedidos. as nossas necessidades. E depois? Entramos em parafuso, ficamos doidos. E agora? Nos humilhamos. Nos humilhamos, confiamos. E quando confiamos e nos humilhamos, obtemos o quê? Resposta de Deus. Misericórdia e graça para o socorro oportuno. Hebreus 4,16. Gente, isso aqui ficou lindo. Vamos recapitular todo ele? Como aproximar-se do trono. Número 1. Esther com vestes reais. Versículo 1. O crente coberto com o manto de justiça. Isaías 61:10. Tópico 2. Esther à plena vista daquele que estava no trono. Verso 2. O crente, todas as coisas estão abertas aos olhos daquele a quem temos que dar conta. Hebreus 4:13. Número 3. Esther, esperando o favor do rei. Esther 5:2. O crente. Temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes. Romanos 5:2. Número 4. Esther, esperando o cetro real que lhe seja estendido. Esther 5:2. O crente, toda a autoridade do céu está à sua disposição. Mateus 28, 18, 20. Número 5. Esther, pronta para tocar o cetro real. Verso 2. O crente, reivindicando o exercício do poder da oração em seu favor. Efésios 3, 14 ao 16. Número 6. Esther, escutando a voz do rei. Esther 5:2. O crente, através da comunhão, ouve a voz do seu Senhor. Apocalipse 3:20. E fechando, Esther, confiando na promessa do rei. Versos 3 e 4. O crente, obtendo misericórdia e graça para o socorro oportuno. Hebreus 4:16. Ei, perceberam como é lindo você ler o texto e fazer isso aqui com ele, ó? É difícil? É. Não vou negar a vocês, não. É. O sermão textual ele é mais difícil que o temático, porque você tem que levar em consideração que os vários contextos contidos no livro em questão. O temático, você está trabalhando com um assunto que dá para viajar em toda a Bíblia, concorda comigo? Mas o textual não. O textual eu fico em cima do texto e eu tenho que trabalhar com os contextos. Irmã Meire. Deixa eu perguntar ao senhor. E é certo fazer a pregação sem dar o título, sem dar um tema de uma pregação? Preferencialmente é importante que se dê o título a título de bússola, a título de GPS, a título de apontar e motivar a audiência a ficar naquela expectativa. Isso até é uma estratégia psicológica, né? Jesus sempre fazia isso, né? Quando ele entrava para falar de uma parábola, ele já dava o título da parábola: a parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, a parábola da dracma perdida, entendeu? Era uma estratégia que Jesus usava o quê? Para manter fixa a atenção do povo. Na homilética, a apresentação do título, ela tem essa função de reter, de agitar, no bom sentido, né, a atenção do povo. No momento que você começa uma mensagem
E não dá um título, ainda que você trabalhe um bom tema, um bom assunto, qual é a tendência de algumas pessoas se perderem, porque nem todos têm uma boa atenção, uma boa retenção no foco. Exemplo, é só um exemplo, Mamere, por favor, não me queira mal. Não sei o que a senhora se lembra da mensagem que foi pregada no domingo na sua igreja. Eu faço essa pergunta a todos. Quantos de vocês se lembram da mensagem que foi pregada no domingo passado na sua igreja? Deserto. Deserto. Olha lá. E os demais se lembram? Irmã Vanessa, se lembra do título? Não, o pregador não deu título. Foi sobre paternidade. Paternidade. Mas quando é dado o título, a capacidade de voltar à memória ela é muito mais rápida. Manalu. O título, conforme o senhor está explicando, dá para entender é como você pegar um livro, você sabe do que o tema, do que está se tratando. Então, Aí se você está. dá o título, você já está dando a noção daquilo que você vai estar falando. Exatissimamente. O título ele trabalha exatamente com o nome de um livro. Se você vai ler um livro sobre neurologia, né? Então o título pode ser Os Neurônios Desconhecidos. Então o próprio livro já vai dizer, olha, esse livro vai abordar sobre pontos específicos da neurologia e assim por diante. Dúvidas? Grite agora ou cale-se para sempre. Nenhuma dúvida. Eu sei que essa matéria definitivamente foi uma matéria difícil, mas importante para nós valorizarmos leitura de texto. Quantos perceberam isso, gente? Como é importante ler o texto e com redobrada atenção e considerar não somente o texto, mas o seu contexto. E, na maioria das vezes, alguns de nós não consideramos o contexto e muito menos a profundidade que cada texto tem em si. Anotaram, então? Só vamos trabalhar com os sermões. Com sermões, esses 2 que eu dei hoje para vocês, no mais rápido possível, entre amanhã e sexta-feira, eu já vou estar repostando, vou mandar para o e-mail, aí vocês estudem. Vai ser um total, então, de 6 sermões que vocês vão estudar e eu só vou tirar 2. Um do temático e um desses 2 que eu trouxe hoje para vocês do textual. E, repito, vocês vão completar partes do sermão. Ele vai estar pré-montado. Você não vai tirar ele do nada, não. Quando você olhar, uau, está aqui ele. É procurar, na medida do possível, memorizar as partes do sermão para, na hora de você completar ou de completá-los, você não se confundir. Tá bom, gente? No transcurso também dos próximos dias, se não, no máximo, na próxima terça, eu já vou anunciar a próxima matéria que nós vamos começar de hoje a 2 semanas. Deus falou com alguém nessa noite? Deus falou com você? Comigo falou. Está falando bastante. Desse último fim de semana, né? Não vou entrar em detalhes que o tempo não permite, mas Jesus fez um negócio bem interessante, bem forte na minha vida, né? Agradeço as orações de vocês, né? Vocês estão na brecha, estão na torre de vigia, e quando um povo ora, Deus se move no céu e na terra. Vamos agradecer ao Senhor por essa aula. Obrigado, irmão Elton. Grande esforço, irmão Wilson, cansado, lutou como nunca, mas está aí, né? O soldado não se rende. Irmã Vanessa, obrigado pela sua participação. Irmã Nalu, Deus continue abençoando muito, muito, muito. Fantástico sua participação. Irmã Mary também, irmã Mary. Irmã Mary, ela é quietinha, mas quando ela fala, é a unção do Gil Kleber. Quem não sabe, o Gil Kleber é o esposo dela. É uma simpatia na terra. Obrigado, irmão Carol, irmã Tatiana, né? Chegou na borda do horário, mas chegou, graças a Deus. Irmão Cleiton, Deus abençoe. Irmã Ilana, Deus abençoe. Quero agradecer a você que já pagou a mensalidade do mês de agosto. Muito obrigado. Deus recompense poderosamente. Você, se ainda não pôde, por algum probleminha, é só me chamar que a gente trabalha isso sem nenhuma dificuldade, tá bom? Vamos agradecer a Deus com a palavra de oração. Vamos pedir nossa irmã Vanessa. Nossa irmã Vanessa vai estar nos despedindo, abrindo o seu áudio.
e nos despedindo com uma palavra de oração. E lembre-se, a próxima aula será às 8h30 da noite. E vamos entrar direto com a prova. Não vamos fazer como costumeiramente fazemos, né? Já vamos entrar direto na prova, às 8h30. Então, pedimos que você seja, na medida do possível, pontual. Caso você não possa, por uma questão do seu trabalho ou de uma situação pessoal de família, me deixa saber minutos antes, para que eu possa programar uma segunda chamada para você, tá bom? Nossa irmã Vanessa, terminando a aula, uma palavra de oração e de agradecimento. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai, por mais essa chance, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, aprendendo, Senhor, mais da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha estar abençoando o pastor Luiz Prestes, que ele venha ter muita saúde, Pai, ele e toda a sua família, Senhor, para que ele possa nos continuar ensinando e ensinando uma geração sobre a Tua palavra, Deus. Abençoa cada um da nossa classe, Pai, que o Senhor venha abrir no nosso entendimento e que tudo que nós aprendemos aqui vem estar cravado no nosso coração, ó Deus. Abençoa a nossa prova semana que vem, abençoa o resto da nossa semana. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada um aqui presente e pela vida do pastor Luiz Prestes, Pai. Obrigado por tudo. Amém. Tenha um abençoado feriado. Lembra que segunda-feira é Labor Day, né? Para muita gente é feriado, então quem for ter esse feriado, desfrute ao máximo, né? Dia 5, próximo, segunda-feira, Labor Day, dia do trabalho. Nosso lema, para fechar: seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu Que diminua. eu É diminua. necessário que ele cresça É É necessário que ele cresça. que eu diminua. Que eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória. A glória e o Muito obrigado. Deus nos Deus abençoe. abençoe a todos. Orem Ótima pela minha semana. viagem amanhã de manhã, eu já retorno de Boston para Orlando. Preciso das vossas orações. Muito obrigado. Deus nos abençoe e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. A paz do Senhor para vocês. Obrigado, pastor. Com Deus. Tchau.